relação de Deus com o ser humano. Por onde começa? Em que lugar em mim e em você que Deus vai se comunicar? Agora vamos lá, quero que vocês vejam isso. Segundo, 1 Tessalonicenses diz: o mesmo Deus de paz o santifica em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o texto começa falando de espírito, depois alma e depois... Então não tem como a gente não ir lá no nosso fundamento. Quando Deus cria o homem, quando Deus forma o homem, Deus pega dois, não substratos, mas Deus pega duas matrizes que vai gerar a alma do homem. Deus pega o pó e Deus pega o quê? Uma essência dele mesmo chamada ruach, sopro ou espírito. Mas esse espírito saiu de dentro do próprio Deus. Então Deus pega uma matéria-prima, uma matriz chamada pó, carbono, barro, forma o homem. E depois Deus pega a essência principal, que é o ruach ou espírito, e sopra. E aconteceu uma fusão aí entre esses dois componentes, o ruach e o carbono. E a fusão entre o ruach e o carbono culminou em qual estrutura? Na alma vivente. Então a fusão do ruach, do espírito, da essência de Deus, com uma matéria orgânica, carbono, pó, juntou. Quando o espírito entra dentro do pó, surge uma alma. Então presta atenção que a essência principal do homem não é a alma, é o espírito. Porque o espírito que o homem tem é um fragmento do espírito do próprio Deus. É uma essência do próprio Deus. É como se Deus pegasse uma centelha dele mesmo e projetasse dentro do homem. Aleluia. É por isso que eu gosto daquele versículo lá de Salmo capítulo 8, versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que ti mesmo, do que Deus. E eu gosto de frisar isso. Satanás, quando olha para você, ele vê um príncipe, ele vê um rei. Aleluia. Quando o mundo olha para você, te vê como louco. Podia estar na praia, tomando todas, podia estar doidão ou doidona, tá na igreja. Só pode ser coisa de doido um negócio desse. Podia estar curtindo a juventude, tá na igreja. Não sabendo que aqui dentro a gente curte tudo em dobro, né? Aleluia. E presta atenção numa coisa. Se Satanás te vê como príncipe porque você é filho do rei, o mundo te vê como louco. E Deus te vê como filho, porque você é a projeção dele mesmo. Aleluia! E a forma com que nós nos vemos é imprescindível para entender e estabelecer essa linha de comunicação. Sabe por quê? Porque ele é espírito e ele não se comunica simplesmente com uma matéria. Deus se comunica com uma cadeira? Deus se comunica com um vaso de barro, pó? Deus se comunica com uma árvore? Por que não? Porque não é da mesma espécie. Mas o homem, ele escolheu e ele fez para se comunicar porque é da mesma espécie que ele. Aleluia. Agora presta atenção. Tudo começa no espírito, porque ele é espírito e convém que nós o adoremos, o sirvamos em espírito. Então a sua alma é consequência daquilo que você é. Você não é uma alma. E o que é a alma do homem? A alma do homem, eu vou só dar uma pequena pincelada, porque aí quero deixar você com um gostinho de F-Call, porque vai ser nossa primeira matéria, restauração da alma. Mas a alma do homem, ela é o centro de 3 coisas: emoções, decisões
e sentimentos, vontade, decisões, sentimentos, sensações, intelecto, racionalismo, isso é a alma do homem. Mas a alma, ela está intercambiando entre o espírito e entre o corpo. Ela está no meio. Por quê? Porque o espírito, que é feito por Deus, veio de Deus, é testificado, se comunica com Deus, e quem transfere isso é a alma. Ela exterioriza, ela bota para fora. Também a vontade, o desejo, a fome, a necessidade que o corpo tem como instinto, quem aflora é a alma. Então preste atenção de uma coisa: quem você mais alimenta, mais vai ser responsável pelos parâmetros que a sua vida vai seguir. Se você alimenta, se a sua alma dá muito resposta aos desejos e à vontade do seu corpo, você é uma pessoa carnal e almática. Mas se a tua alma corresponde às inclinações do espírito, isso é ser uma pessoa espiritual. Mas nós vamos chegar lá e vamos aprender o que é a voz do espírito. Quem você... Nossa, é meio complicado vocês pedirem. É porque às vezes sai assim, entendeu? E não volta. Mas quem você mais alimenta vai determinar os parâmetros que a sua vida vai seguir. Se você alimenta mais os... Oi? Pode falar a frase aí, ela vai falar a frase. É o seguinte, quem você alimenta mais é mais forte. Se você alimentar mais a sua alma, você vai ser uma pessoa carnal. Se você alimentar mais o seu espírito, você vai ser uma pessoa espiritual. Então, dá vazão à vontade da alma, é da vontade lugar à carne. Fechou? Amém. Seguindo, mas deu para pegar a frase? Deu? Qualquer coisa está gravado lá, você pega a gravação depois, tá bom? Seguindo então, bota assim no teu coração: eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Então, o seu corpo é a resposta ao estímulo interno, tanto da alma, a alma vai dar uma resposta ao estímulo interno, tanto do seu instinto natural do seu corpo, comer, beber, sono, tanto do espírito. Aí tem algumas passagens bíblicas. Nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei esse templo construído por mãos de homens. Em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. O que Jesus estava falando aqui? Jesus está falando de quê? O templo construído lá em Israel era altamente adorado pelo povo judeu. E quando se fala do templo, ele era subdividido em 3 partes. Ele tinha uma parte mais externa chamada átrio, uma outra parte mais interna chamada santo lugar, e tinha um outro lugar mais reservado ainda chamado lugar santíssimo. Esse templo, tudo na Bíblia é tipológico, aponta para uma realidade espiritual e também física. Esse templo construído, que o povo de Israel entrava para prestar sacrifício, é uma tipologia para a estrutura do templo, agora não feito por mãos de homens, mas esse templo aqui, o corpo humano, foi feito pela mão de quem? Do próprio Deus. Então Jesus estava falando: em 3 dias eu vou destruir esse templo aí e reconstruo outro. Sabe por que ele estava falando da nossa estrutura como corpo, alma e espírito, dele nos reconstruir tanto o nosso corpo, tanto a nossa alma, quanto o nosso espírito. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque ele escolheu habitar aonde? Dentro de... Mas onde Deus habita dentro de você? Então vamos entender essa mecânica. Deus é espírito. Espírito é ar, é vento, ruach, sopro. Deus habita dentro de você. O espírito, o ar, está circulando, andando dentro de você. Mas existe dentro de nós, independente desse ar que anda dentro de nós, se você for olhar à luz da palavra,
Sempre que a Bíblia fala em alguns textos específicos de coração, é uma tipologia para Espírito de Deus dentro de nós. Vamos falar um pouquinho à luz da ciência isso. Você sabia que no seu coração, agora nessas horas que eu entendo porque que Deus permitiu eu fazer faculdade. Você sabia que no seu coração existe uma válvulazinha, um negocinho chamado válvula nó sinusal ou sino atrial? E quando acontece uma parada cardiorrespiratória, para tudo, para de funcionar o sistema. Geralmente, num procedimento de ressuscitação, se pega choque de descargas elétricas e vai aonde na pessoa? No miocárdio, no coração, e lança aquela descarga elétrica. Por quê? Porque o nosso corpo é conduzido por energia, eletricidade. E este lugar no seu coração, chamado nó sinusal ou sino atrial, não se sabe dizer de onde que vem. Se ele recebeu uma pancada, se ele recebeu uma descarga elétrica, sozinho ele liga a máquina todinha e tudo começa a funcionar de novo. É o power instantâneo de Deus. Aleluia. É o start de Deus. Ciência não sabe explicar de onde vem e nem por quê. Se sabe que ele é como se fosse uma bateria que reserva uma carga de energia, que quando é estimulado, até por um murro, por um soco, já viu nos filmes? Hollywood então capricha. E a pessoa... Né? Que esse negócio faz assim, volta, dá uma pancada, porque o músculo foi estimulado, ele toma aquele impulso e do nada a energia volta a circular. Mas vamos olhar isso dentro de uma visão bíblica. O que a ciência não sabe explicar, a Bíblia já está dizendo há muito tempo, gente. A Bíblia já está falando que o Espírito de Deus, espiritualmente, um tipo para ele, habitando dentro de nós, é no nosso coração. De onde que vem a fonte, a carga, a energia que te mantém existente? Do seu coração. Coração é um músculo que está bombeando, mas a mágica ou sobrenatural que mantém ele vivo e ativo, ninguém sabe de onde vem. Se ele parar, ele pode voltar sozinho. Aleluia. Sabe de onde vem? Daquilo que Deus extraiu dele mesmo e plantou dentro de nós. Por isso que você é um espírito e você tem que andar na linha do Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Presta atenção nesse versículo. Ouvir a voz é uma coisa. Ser guiado é outra. Porque quem é guiado é aquele que é filho. E aquele que é filho, a palavra diz que todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, primeira coisa e pré-requisito para ser filho de Deus é acreditar que Deus criou todas as coisas, enviou Jesus, morreu e ressuscitou e está vivo. Para ser filho de Deus. Agora, outro pré-requisito, Romanos 9:10, se com tua boca confessares e em teu espírito, coração, acreditar que Jesus ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Aleluia! Então, primeiro ou segundo já pré-requisito para ser guiado é ser filho. Porque filho fala de onde você vem. E da linha de comunicação e relacionamento estabelecida. Então a palavra fala de Judá. E sempre quando a Bíblia fala de Judá, é também uma tipologia para espírito humano. E é onde Deus se comunica com o homem. Por que Deus não se comunica na alma? Porque a alma é um lugar de simplesmente expressar sentimentos, emoções, vontade. A sede do livre-arbítrio está na alma. Então a alma ela vai comunicar o que vem tanto da carne, do corpo, do soma, quanto do espírito. Mas a pessoa almática, ela só vive na linha do que ela sente, na linha do que ela pensa.
pensa na linha do que ela quer fazer e deu vontade de fazer. Este não é o filho, porque o filho não faz o que ele quer fazer, mas ele morreu porque quem vive nele agora é o Pai, na pessoa do Filho Jesus. Então, morreu. Fala para o seu irmão, você morreu. É uma realidade que nós crentes não gostamos de assimilar. Mas é uma verdade. A vida em ser guiada é uma vida de morrer. A minha alma, os meus desejos, as minhas razões, as minhas defesas, as minhas motivações precisam morrer. Porque não interessa mais o meu achismo ou o que eu penso. Quem me molda, o meu protocolo que determina tudo em mim agora é a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé é o fim e fundamento daquelas coisas que a gente não vê, mas a gente espera. Então, Cristo, o Filho, anda pela fé. Fé no quê? Fé na palavra. Porque a Bíblia diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E não só habitou entre nós, mas veio habitar dentro de nós. Meu irmão, eu não sei como, mas Jesus está aí dentro de você agora. Aleluia! Dentro do seu coração, no seu DNA, o sangue que está circulando no seu corpo, o ruach, o ar que está aí, cada molécula de oxigênio que está grudada na ferritina aí no seu corpo, na sua hemácia, andando, é o ar, é o hálito de Deus andando dentro de você. Aleluia! Vem dos quatro cantos, ó vento, sopra sobre o vale de osso seco. E a palavra diz que quando o vento bateu no osso, o osso reviveu. Quando o ar, o sopro, e é esse vento aí, bateu no osso, o osso começou a reviver. Aleluia. Por isso que a vida de Deus está dentro de você. Irmãos, verdadeiramente é loucura para o mundo, mas para nós é poder. Porque se você acreditar naquilo que Deus botou dentro de você, Satanás não te segura mais não. O inferno se desespera com você. E tudo que Satanás não quer é que você não acredite naquilo que Deus colocou dentro de você. Porque no dia, irmão, você não vai ter medo de escuro, você não tem medo de demônio, você não tem medo de capeta. Você vai ser metida besta. Mas é verdade. E temos que ser. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é filho de qualquer um. Você não é filho de parideiro, você não é órfão, você não é bastardo. Você não é nada mais, nada menos do que filho do dono e criador do céu e da terra, meu irmão. Tem moral ou não tem? Aleluia! Para começar, teu pai não é qualquer um. E ainda que olha só, ainda que não tenha nem o nome do teu pai na sua certidão, tem o nome dele cravado aí dentro do teu coração agora. Aleluia! O nome dele está aí. Para começar, teu pai não é qualquer um. É o dono desse negócio todo. Crente, meu irmão, não tem que botar a biblinha debaixo da mão e andar se escondendo, não. Nós temos que andar de cabeça erguida. Porque o inferno tem medo de você, querido. Presta atenção. Aleluia, adoro esses negócios. Coisa linda. Passa, pelo amor de Deus, senão eu prego. Eu tenho que dar estudo. Por onde, então, acontece o princípio da direção de ouvir a voz de Deus? Vamos ver o que a palavra diz. Os quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Mas Cristo como Filho sobre a própria casa, a qual casa somos. Aleluia, o que está escrito ali? Qual é a casa dele agora? Nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então o teu espírito, presta atenção, esta essência do próprio Deus que ele tirou dele mesmo e colocou dentro de você, é a lâmpada
de Deus dentro de você. Lâmpada fala de quê, irmãos? Lâmpada fala de claridade, algo que ilumina, algo que traz clareza, traz discernimento, algo que deixa tudo perceptível. Então o teu espírito é para trazer claridade para você, para tirar toda dúvida. O teu espírito é para tirar todo medo, toda incerteza da sua vida. O espírito que está em você, que ele colocou, é para deixar tudo claro para você andar. Aleluia! Daí vem a importância de você começar a dar ouvido. Nós vamos chegar lá. A voz do Espírito, você vai aprender como é que ele fala. Aleluia! A voz do Espírito. E muitas das vezes, você sabe o que a gente faz? A gente despreza este tesouro que Deus plantou dentro da gente. E a gente só pensa que Deus só falou com a gente se ele fizer bem assim, tomou o profeta lá. Glória a Deus. Eis que te digo. Deus fala, sim, não podemos desprezar, ele fala. Mas você não pode desprezar a riqueza dele se comunicando direto com você. E é isso que ele quer. Deus não quer ninguém terceirizando nada. Ele não quer interlocutor entre ele e você. Sabe por quê? Porque ele não precisa. Porque ele já colocou dentro de você o elemento que ele liga aqui, pô, recebe a comunicação aqui embaixo. Ele já colocou. Então veja bem, pode seguir. Maneiras de ser guiado pelo Espírito ou pelo próprio Deus. Deixa eu até voltar para cá, para não deixar passar nada. Aleluias. Primeira maneira, a própria palavra. E eu sinto muito mesmo por você. Se você não ainda entendeu o poder que há em ler a Bíblia. Em ler um capítulo da Bíblia. Em ler o Novo Testamento todo, daqui a pouco você lê ele de novo. Lê o livro de Atos todo, daqui a pouco você lê de novo. Lê Pedro todo, né? Daqui a pouco você lê o Velho Testamento todo. Porque a primeira forma que Deus usa para falar com você é a própria Bíblia. E a Bíblia diz, lá em João, eu gosto demais desse negócio, tem um mistério terrível aqui. Vamos lá. Carta de João, acho que é a terceira carta. Aleluia. Deixa eu ver se eu enxergo. Que meu Deus tem misericórdia. Faz a obra. Aleluia. Cá em cima. É porque quando o Espírito quer falar, não adianta não. Ó. Pá. 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Pois há três, presta atenção, pois há três que dão testemunho no céu. Diga comigo, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Está escrito aqui. Três coisas dão... Irmão, o que é dar testemunho? O que é dar um testemunho? Contar uma experiência, falar algo de Deus na sua vida. Testificar algo que alguém fez. Alguém quer falar mais alguma coisa? Falar em nome de alguém. Os pastores não vale, né, gente? Mas dar um testemunho é isso. Dar um testemunho é falar representando ou em nome de alguém. Testemunhar não é aquela questão só lá do juízo, não. Dar um testemunho é comunicar algo representando ou em lugar de alguém. Ou de nós mesmos. Isso, exatamente. Então, o testemunho, a palavra testemunho, então diga assim, testemunho, comunicação. Vai comunicar alguma coisa, ok? E a Bíblia está dizendo que três coisas dão testemunho lá no céu. O Pai, a Palavra
e o próprio, eles estão comunicando alguma coisa lá em cima. Aí, quando você vai para o outro versículo, a palavra fala bem assim: e 3 os que testificam na terra. Eita, lalaia, como diz a irmã Cláudia. Na terra. Na terra é o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimos num só propósito. Irmão, presta atenção nisso aqui. No céu tem 3 coisas comunicando: o Pai, a palavra e o Espírito. E na terra tem mais 3. O Espírito, a água e o sangue. A água aqui, você pode pensar que é o Espírito Santo? Que a água é a palavra, ela é viva? Sim. Mas a água aqui é água também, água mesmo. Porque a água, H2O, ela é viva. Está provado pela ciência que ela é viva. Ok? A água. O sangue, por quê? Porque a alma de toda criatura está no sangue, e vou-lo tenho dado por altar, para fazer expiação por vós e por vossos pecados. E a própria palavra. Então presta atenção. Mas tem uma coisa aqui que tem nos 2. Palavra lá em cima, Jesus o verbo, certo? E tem água aqui embaixo. Água também é um tipo para palavra, certo? Então, quando você está com a palavra aqui, que é verbo aqui, há um testemunho, alguém representando que você está com ela lá no céu. Então, quando você presta atenção, aqui na terra o que dá testemunho é o Espírito, o sangue e a água. Por que o sangue? Porque o sangue está dentro de... O Espírito é o ar, o ruach que está dentro de... E a palavra, o som verbalizado que sai da sua boca. Então, quando você fala esta palavra aqui na terra, o som dela pronunciado, irmão, na hora, conecta você lá na glória. E tem gente que despreza isso. Por isso que eu falo muito, pega a palavra e declara a palavra. Pega a Bíblia, não deixa ela aberta no Salmo 91, porque não adianta nada. Mas se você pegar o Salmo 91 e sair dentro da sua casa, ou na sua cabeça. Como é que começa o Salmo 91 mesmo, gente? Aquele, aleluia, você vai assim, que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele não é ele lá em cima não, é nós, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, peraí, se eu habitar sobre ele, debaixo dele, eu vou habitar descansado, seguro. E você vai declarando a palavra. Esta palavra vai sendo testificada. O seu sangue, o seu DNA... com o som, o ar que está saindo da sua boca. E irmãos, a ciência já prova que o som, ele não se dissipa no ar. Então, tudo que você fala fica andando eternamente aí nos cosmos. Ok? Por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Porque se você falar alguma coisa, pode ter um demônio desapercebido aí, desocupado, vai lá e pega a palavra que você falou e vai começar a correr para ela poder valer contra você. Então, cuidado com o que você fala, porque a própria ciência diz que o que você fala, o som não se dissipa, ele se propaga no ar. Eternamente, não acaba. Então, eu queria que você passasse a entender isso e comece a chamar coisa boa sobre a tua vida. Comece a liberar som abençoador sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre a tua história. Ok? Não chame a tal da sem graça sobre a sua vida. Porque quantos de nós, não chame a tal de M, né? Porque crente tem um tal de falar merda, não sei o que, merda. É muito crente xingando com palavrão na boca. Meu irmão, a palavra que sai da sua boca, ela nunca mais desaparece. Isso é real. E a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 20, versículo 10, se não me engano.
nem em pensamento profira alguma coisa contra alguém, porque as aves do céu podem pegar as suas palavras e voltar trazendo notícias para você. Eita! Sabe quem são as aves do céu? Quem são as aves que estão aí? Você vai ver algum urubu pegar alguma coisa que você fala e trazer para você? Você vai ver algum gavião pegar alguma coisa e trazer para você? Você vai ver algum pombim pegar alguma coisa e trazer para você que você falou? Isso é uma tipologia na Bíblia para demônios que estão aí, ó, nos ares, nas atmosferas. Nem em pensamento fale, amaldiçoe, profira contra você mesmo ou contra alguém, porque as aves do céu podem pegar a tua palavra e voltar para você trazendo notícia. Sabe o que significa trazendo notícia? Trazendo maldição, trazendo desgraça, trazendo ruína, trazendo fracassos, trazendo tragédias sobre você. Presta atenção aqui agora. A boca de Deus falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E você despreza ler a Bíblia, lê horóscopo, né? Olha, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, em nome do Senhor dos Exércitos. Não falte às 12 semanas proféticas. Porque nas 12 semanas proféticas, que vai começar a partir de janeiro, o Senhor nos deu uma direção tremenda. Cada semana profética vai representar um mês do ano. E cada mês do ano faz um alinhamento ou faz uma equivalência espiritual com uma tribo de Israel. Por exemplo, primeira semana de janeiro, o mês de janeiro representa a tribo de Rúben. E sabe o que nós vamos fazer nessas semanas proféticas? Nós vamos ativar as bênçãos que o Senhor liberou sobre a tribo de Rubens no nosso tempo. Aleluia! Forte e tremendo. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés liberou bênção sobre cada tribo. Jacó liberou palavra de bênção sobre cada tribo. E quantos de nós... Mas o diabo não presta. Sabe o que ele fez? Cada tribo que tem uma conotação com um mês do ano, aí ele pegou e para copiar, ele criou, sabe o quê? Os signos do zodíaco, 12 signos, representando cada mês do ano. Aí você nasceu naquele mês, aquele zodíaco que engloba aquele símbolo, aquela data, passa a influenciar a sua vida. Principalmente se você gosta de consultar horóscopo. Que isso não é astronomia, é astrologia, é misticismo e ocultismo regido pelos astros. Então é feitiçaria astral. Ou seja, o zodíaco ou o trono demoníaco que está por trás daquele zodíaco, ele passa a reger e governar a tua vida. E sabe o que nós vamos fazer? Sair de debaixo desse jugo de cada mês, recebendo as bênçãos de cada tribo e tirando cada pessoa que nasceu em cada mês debaixo do jugo do trono do zodíaco, em nome do Senhor dos Exércitos. Vai começar janeiro, viu? E eu, se fosse você, não perdia. Fecha parênteses. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para... Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Quer ver Deus falar com você? Leia a Bíblia, Ele vai te ensinar. E não lê assim. O que Deus vai falar para mim hoje? O que Deus vai falar para mim amanhã? Não é assim que Deus fala na Bíblia. Vou ler esse livro aqui todinho. Pode observar que cada capítulo que você lê por dia, aquele capítulo, Deus vai te ensinar alguma coisa dentro daquele assunto. Começa a aprender, começa a pegar aí como Deus vai começar a falar com você. Ah, eu coloquei um propósito. Eu posso falar, Senhor? Eu coloquei um propósito. E eu não tinha celular, agora Jesus me deu celular. Então... estou usando para a glória de Deus. E eu peguei o celular e programei, da hora que eu acordo até 6 horas da tarde, de uma em uma hora, ele despertar, alarmar, para mim orar onde eu estiver. E eu tenho que orar e declarar um versículo da Bíblia, aonde eu estiver. De uma em uma hora. E foi incrível. A primeira semana, 10 horas,
Senhor, eu vou ler um salmo para te adorar. Eu abri um salmo e eu li aquele salmo devagarzinho. Irmãos, como aquilo foi enchendo o meu ser. Como aquilo foi alimentando o meu espírito. Como aquilo foi renovando as minhas forças. No outro dia, eu que estava até desanimada, eu liguei o som na maior altura. Não sei se vocês ouviram lá um dia desse, na semana passada, que eu liguei o som na maior altura e botei o som estrondando lá e arrumei a casa. E eu cantava desafinada, rouca, mas cantava. Mas sabe por quê? Porque a palavra foi me renovando. Eu passei um dia antes declarando a palavra, ela foi me dando força, me enchendo, me dando ânimo, me dando vigor, que eu tinha que explodir. Aleluia! E aí, muitas das vezes, eu estou desanimada, não estou com vontade de nada, não consigo dormir, não tenho falta da palavra, porque ela é a própria vida, ela é viva, ela é luz para o seu caminho. Então, primeira forma que Deus vai usar para falar com você, palavra de Deus. A palavra dele mesmo. Simples isso. Você já sabe, até aqui não tem nenhuma novidade, não é? Mas deixa eu te falar alguma coisa talvez que você não conhece. Outra forma que Deus vai falar com você é por uma coisa chamada testemunho interior. O que é o testemunho interior? O testemunho interior é o testemunho dele, ele comunicando algo no seu espírito, certo? E você, do nada, mais ou menos assim que funciona o testemunho interior. E aí, fulano, vão lá na casa de Beltrano assistir um filme, fazer isso. Menino, até quero, mas não sei porque eu não estou com muita vontade de ir. Tem algo dentro de mim que não vou não. Mas vão, fulano. Acho melhor não ir não. Tô sentindo legal esse negócio de eu ir lá, não. Presta atenção que não é um tintindo qualquer, não é um sentir da alma. É algo que verdadeiramente está vindo com um peso dentro de você. E está te puxando para fazer algo contrário àquilo que estão te propondo. Vão lá, fulano. Olha, deixa para a próxima. Aí no outro dia você fica sabendo que foi e aconteceu o maior problema. Teve um tiroteio, teve uma confusão, teve algum problema. Por quê? Porque o testemunho interior falou dentro de você. O espírito humano recebeu uma informação do Espírito de Deus e falou dentro de você. Fez você sentir um peso dentro de você. Um desconforto real em relação àquilo que estava sendo feito ou chamando você para fazer. Você quer ver uma coisa que também é o testemunho interior? E aí, fulano? Bora lá, vai ter um maior baile na casa de fulano. Vamos fazer alguma coisa. Você é crente, mas não tem problema não. Só meio copinho de cerveja, de vinho, não faz problema não. Só não pode embriagar, mas um pouquinho só. Problema não. Não é assim? E aí, você vai. Não vou embriagar, né? Não vou pecar, então tá bom, ninguém precisa saber, não preciso pedir atendimento para ninguém. Tá ótimo. Você tá lá. Você ri, você conversa, você conta caso, mas dentro de você, o espírito chega a sentir uma dor no peito, tá ok? Chega a sentir uma dor no peito, e é no peito por causa do corá, que é tipo para o Espírito Santo. Sentiu dor no peito, obedece, irmão, pelo amor de Deus. Não faça. Sentiu uma angústia, uma coisa no seu peito apertando, não obedece, porque está vindo de Deus. E aí você está lá, aí de repente, aquela coisa começa a doer dentro de você, e você começa assim, não era para mim estar aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? Esse ambiente não me cabe mais. Estou me sentindo, você começa a conversar com você mesmo, me sentindo um peixe fora d'água, me sentindo sem graça nesse lugar. Tudo bem, eu gosto do pessoal, gente boa, meus amigos, mas o que está acontecendo? Sentindo um desconforto. Começa a sentir uma falta de paz.
Você não sente mais paz em estar com certas pessoas e em alguns lugares. Você não começa. E até com algumas pessoas, principalmente. Porque ela é tão treva, ela é tão opressa, que aquilo que está nela pode impregnar você. Aquilo que está nela pode não necessariamente transferir para você, mas gera um tipo de influência. E aquilo que está programado para ela, se você estiver junto, sobra para você. Por causa da legalidade, você está junto? Então, o diabo projetou, hoje é o dia dela morrer. Você está junto lá e não era para você estar. Você não estava sentindo vontade de estar lá, mas você foi. Acabou sofrendo consequências. Então, a impressão interior não é aquela coisa de, será, talvez não. É uma impressão forte. É algo que vem e parece que cola dentro de você. É por isso que é chamado de impressão interior ou testemunho interior. Vem com um peso, porque não vem de você, vem de Deus. Vem de Deus para a sua vida, para te dar socorro, livramento, orientação. É uma convicção que vem de dentro, algo que se confirma. É uma percepção espiritual, uma impressão, é uma constatação. Não estou bem, eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que sair daqui. E você só vai sentir-se em paz quando você focar fora daquele lugar. E sabe qual é a questão? Você nem entende. Você não vai entender. Uma impressão interior, você não entende por que você está sentindo aquilo. Você só vai entender depois. Porque Deus vai demonstrar para você depois. Então obedece. Porque não precisa, às vezes, sair um profeta para falar para você. O Senhor já está falando. Só dá ouvidos. É só ouvir, obedecer. É muito sério a impressão interior. O testemunho interior. Deixa eu te contar uma experiência sobre isso. 2 rapazes se juntaram para orar. E começaram a ficar, vamos orar nós dois, vamos. Não estou fazendo nada mesmo, bota o louvor aí, vamos começar a dar glória, orar. Foi. Começaram, igual 2 doidos. E começaram a orar e cantar a música da glória. De repente um deles desligou o som, falou bem assim, rapaz, vamos sair pela rua? Tem algo me impulsionando, nós precisamos sair pela rua andando, vamos andar. Mas vamos andar onde? Não sei, vamos andar. Saiu andando pela rua. Saiu andando. Para. É aqui o lugar. Tá, mas nós viemos fazer o que aqui? Eu não sei, eu só sei que nós precisamos andar. Eu vou ficar de doido se eu não andar. E é aqui que é para parar. Tá, aí vamos fazer o quê? Não sei, vamos ficar aqui. E ficaram. Daqui a pouco ele falou bem assim, vamos dar um grito. Jesus te ama. Bem alto. O outro falou, vamos embora. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas você está dizendo que se você não for, você vai dar um troço, então vamos obedecer. E os dois deram 3 gritos. Jesus te ama! Jesus te ama! Acabou, foram embora. Acabou só isso? Acabou, agora acho que é só isso aí, vamos embora. Voltaram. E voltaram para o quarto, oraram mais um pouco, tá bom. Irmãos, pouquíssimo tempo depois, está o jovem num determinado lugar e uma moça vai lá, converte e pede para dar um testemunho. E ela pediu, deixaram ela dar o testemunho. E a moça pega o microfone e fala bem assim, eu não sei falar, mas eu só quero dizer uma coisa. Por várias circunstâncias da minha vida, eu fui levada num grau de desespero tão grande, que essa semana eu subi no último andar do meu prédio. Pulei o muro e fiquei no parapeito do prédio. E falei uma coisa só com Deus. Deus, eu só não pulo daqui ali embaixo para acabar com essa história toda se o Senhor me der um sinal agora.
O Senhor me ama, pelo menos? O Senhor me ama? Se o Senhor disser que me ama, eu vou continuar lutando. Irmã, na hora que ela falou, se o Senhor disser que me ama, eu volto. Ela não viu da onde saiu a voz, ela só escutou bem alto o grito: Jesus te ama! E ela entendeu. Oh, Senhor, perdão, meu Deus. Pulou para dentro. E naquela semana, ela procurou um lugar para poder fazer um propósito e renovar uma aliança com Deus. E ela falou: eu estou aqui porque Deus me deu prova que Ele me ama. E sabe o que foi isso? 2 jovens doidos que resolveram orar. E um falou bem assim: vamos andar, eu preciso andar, eu tenho que sair andando agora. Sentiu uma impressão no interior dele, o espírito dele. Quem estava falando com ele? O espírito vai andar. Uma coisa muito importante você aprender é que o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar comandos. Ande, faça, volte, não faça. O diabo, quando ele fala com você para te atormentar, ele não fala com você bem assim: olha, aquela menina ali está com ódio de você. Aquela menina, não. Ele fala bem assim: eu acho que ela não gosta de mim. Ela deve estar falando mal de mim. Ele sugestiona na primeira pessoa do singular para você pensar que o pensamento é seu, que está vindo de você. E aí você começa a pensar: ai, aquela bandida, olha, olhou para mim com aquela cara, olhou e virou. A menina nem olhou, a menina passou a mão no cabelo assim, virou a cara para mim, olha. Menina, aquela menina, ela não gosta de mim não, ela está marcando comigo, tá querendo competir comigo, mas deixa ela. Vou gritar mais do que ela no louvor. Vai acabar. E aí o diabo vai fazendo o quê? Ele vai sugestionando na mente, na primeira pessoa do singular. O Espírito Santo não. Você vai sentir a voz dando o comando: faça, no imperativo. Vá em tal lugar. Faça tal coisa. Saia daí. Saia daí. Ou fique aí. Você vai sentir o comando imperativo. Eu tenho que ficar aqui. Tem algo dizendo, não sei, eu preciso ficar. Aí, por causa de 2 jovens que decidiram obedecer o testemunho interior. Quantas vezes você deixou de receber coisas maravilhosas porque você não quis obedecer o testemunho interior? Esses dias eu estava conversando com a irmã Beth, né, Beth? Sobre isso. Ela: ai, pastor, às vezes eu preciso fazer e eu não. Falei: obedeça. É testemunho interior do Espírito Santo. Faça. É Ele. Então, veja bem. O testemunho interior, ele se baseia numa aliança que nós temos com Deus, queridos. E essa aliança com Deus, fundamentada num relacionamento. Deixa eu ler uma coisa para vocês. Olha só o que a palavra do Senhor fala em Hebreus 10:15. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento. Primeiro, o comando vai vir no seu espírito e depois vai vir para a sua mente para você entender. Vou pôr o que eu quero que você faça, a palavra, a direção vai vir primeiro no teu espírito. Quantas vezes você está arrumando lá para vir para a igreja, colocando uma roupa, e você bota a roupa, você não se sente bem com a roupa. Ou você bota a roupa e fala: pastora vai reclamar dessa roupa, mas eu gosto dela, eu vou assim mesmo. Mas o Espírito Santo, ele dá a impressão interior. Essa roupa aqui não pode. Eu estou no louvor hoje, está muito pelado. Mas eu adoro essa saia, ela toda descolada. E vem. Aí vem com aquele negócio lá em cima. Esquecendo que o corpo é um
templo, tabernáculo. Então presta atenção que ele vai dizer primeiro no teu espírito. Simplesmente obedeça. Depois vai vir para o seu entendimento para você entender. Por que que ele mandou você fazer? Por que que você teve que ir lá e orar por aquela pessoa? Às vezes você está no meio, uma cidade está orando aqui e tal. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai e fala com o Lucas, Israel. Lucas é outro, né? Fala com Israel. Sentindo a vontade de lascar minha mão na testa daquele irmão ali, mas não é bater não, é abençoar, tá? Botar minha mão ali naquela testa, eu vou orar por ele. Vou nada, depois o pastor Luciano vai pensar que estou querendo ser mais crente do que ele. Obedeça, é testemunho interior. Deus quer usar você para ser canal de bênção para alguém. Obedeça. Sabe por quê? Porque o mover de Deus não é para nenhuma elite, é para todo mundo que acredita e obedece. Não é só para o pastor Joelson, para mim, não. É para você. Às vezes eu digo, eu quero falar igual a pastora fala, igual o Fernando fala. Querido, Deus não vai te usar para fazer nada igual ninguém. Ele vai te usar acima do que você pensa ou do que você ora. É só você buscar. Deus não tem nada para te colocar na média de ninguém. Sabe por quê? Porque o que Deus tem com o Luciano é com o Luciano. O segredo dele com você é com você. E pode ser que o que ele tem com você é 10, 100, 1000 vezes maior do que ele tem com o Luciano. Só obedeça. Só acredite nisso. Não, a gente tem que parar só de se imaginar fazendo e começar a fazer. Para! Eu vou fazer não sei quantos cursos, aí eu vou ser pregador. Leia a Bíblia e prega. Você vai se preparar e vai se estudar? Vai, claro. Vai se preparar, vai estudar e vai se preparar? Vai. Mas leia a Bíblia e abra a boca. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala bem assim, abra a tua boca e encherei. Aleluia. Abre a boca que quem vai falar através de você sou eu. Só o que você precisa fazer é o quê? Ler a Bíblia. Lê a Bíblia, 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 que na hora que você precisa falar com alguém, a Bíblia diz que eu vos farei lembrar todas as coisas. Aleluia! Na hora que você precisa, o seu amigo está lá no serviço desesperado, cara, eu estou querendo me matar. Estou desesperado, eu vou dar um tiro na minha cabeça. E você está ali como um canal de vida para aquele que está querendo morrer. Você não tem nada decorado para falar. Abre a boca que ele enche. Ele vai começar a fazer, ele vai fazer você lembrar o que você precisa falar. Acabou. Ou então, faz o que eu ensino. Decora mesmo a Bíblia. Pega o versículo, prega lá na cozinha, prega no banheiro. Você está tomando banho, está lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você decora. Disciplina a tua alma para ela poder aprender. Como que a alma decora? Como que a alma aprende? Sendo educada, disciplinada. Então você não vai guardar a Bíblia inteira na cabeça. Mas se você quer decorar versículos bíblicos, imprime versículo, coloca na parede do seu quarto. E você vai dormir e declara ele toda noite, numa semana. Daqui a pouco você troca. Bota outros versículos e declara ele toda noite, tantas semanas. Deixa aí, você pode ter certeza que lá na frente vai ter uma situação que o Espírito Santo vai trazer na tua mente aqueles versículos que estavam ali e você vai falar com a pessoa. Ele vai fazer. Por quê? Por que que ouvir a voz de Deus está centrada em um relacionamento? Acabou, gente. Misericórdia. Já acabou. Acabou o horário. Oh, meu Deus. Acabou. Eu vou encerrar aqui. Por quê? Que, gente, olha, coisa tremenda tem depois. Por que ouvir Deus está centrado num relacionamento? Porque relacionamento é coisa de parente, filho, aliança. E ele tem um relacionamento conosco porque nós somos filhos. Aí presta atenção. Na Bíblia tem 2 palavras para filho. Diga comigo, teknon e uios. A primeira palavra para filho, todas 2, é grego. Todas 2, não, uma é grego. É isso mesmo, todas 2 são gregas. Todas 2 significam filhos, mas filhos em estados diferentes.
E por que um consegue muito bem ouvir Deus e outro não? Porque um pode estar no estado teknon e outro pode estar no estado huios. O que é isso? Teknon é aquele filho recém-nascido e simplesmente ele não sabe nada do pai. Ele não aprendeu nada do pai. O pai ainda não ensinou nada para ele. O pai não ensinou ele a falar, não ensinou ele a andar, não ensinou ele se perceber. O pai não ensinou nada para ele. Mas ele é filho por causa da filiação, do parentesco. Então, ele não é parecido com o pai, mas ele não deixou de ser, porque ele é filho do pai e acabou. Nasceu do pai. Esse é o teknon, mas é um filho pequeno, um filho bebê, um filho imaturo, um filho que ainda não desenvolveu, não cresceu, um filho que ainda precisa aprender. Esse aqui é um bebê, mas o teknon significa que ele é um filho dependente do pai, que precisa do pai. Ele não tem como fazer nada sem que o pai dê a mão para ele e o conduza. Então nós precisamos ser teknon? Sim. Precisamos ser dependentes. Mas em relação a um nível de comunicação com Deus, um desenvolvimento de um andar com Deus, de entender as instruções que Ele está falando para você. Pode fazer essa faculdade, vou te abençoar nela. Eu vou abrir aquela porta de emprego para você. Não se preocupa que esse emprego que eu estou fechando aqui é no meu tempo, estou abrindo outro. Todas as direções que Deus vai conversando com você. Olha, o mundo está em crise, está todo mundo desempregado, mas sossega o teu coração, porque eu estou contigo, não vai faltar o pão na tua casa. Você é meu filho e eu não vou deixar de te abençoar. Todas as instruções que Ele te dá, que Ele passa, está centrado agora no quê? Num filho no estado huios. Porque é um filho que agora já amadureceu. Esse filho já cresceu um pouquinho. Então, muitas das vezes, quem geralmente o novo convertido aceita Jesus naquele negócio e quer que todo mundo ora por ele precisa ouvir uma profecia toda semana, porque senão Deus... Esse é quem? Espiritualmente falando, um teknon. Mas o tempo vai passando e ele vai desenvolver um estado huios de relacionamento com Deus, onde ele vai começar a crescer e amadurecer, e Deus vai começar a falar com ele de outra forma. Mas não porque no estado teknon, porque no huios Deus quer falar com você pessoalmente. E aqui está o segredo de se relacionar com Deus de uma forma produtiva. Sair da criancice espiritual. Sair do colinho do pastor. Sair da sala de atendimento e tratar de meter a cara na palavra. Crente que amadurece. Não é crente que... Pastor... Vamos dar um exemplo de mocidade. A Luana... Pastor Luciano, a Emes roubou meu pirulito. E só problemas desnecessários. É coisa de filho teknon. Porque filho huios é resolutivo. Filho, não vou levar problema para a igreja não, tá? A Bíblia diz assim, assim, assim. E a lei que nos governa, que nos define, nós andamos é pelo que a palavra diz. Não é pelo que nossa razão está querendo dizer, não. Filho huios. E entender Deus falar está centrado nesse relacionamento, nesse desenvolvimento de assumir a sua posição de responsabilidade. Quer saber? Eu vou me matricular na FCOL e não falta uma aula, porque eu vou assumir minha responsabilidade. Estou na escola dominical, estou nos cultos de ensinamento. Vou chegar cedo. Pastor, qual o livro que o senhor me orienta a ler? Cuidado com as leituras que vocês estão lendo. Allan Kardec não tem nada para vocês, a não ser o cultismo e misticismo. Morreu, os restos mortais dele estão ali. Só pegar um avião e lá ver. Então, para mim,
é um reles mortal que talvez influenciou muito pouco ou nada, porque a pouca influência que deixou está levando muita gente para a perdição. Buda, outro. Dalai Lama, ah, meu Deus. Agora, tem um que nasceu de uma forma milagrosa. Morreu. Ressuscitou, andou 40 dias se mostrando para todo mundo ver que ele estava vivo. Pode botar a mão aqui para você ver que está vivo. Estou vivo, toca aqui. Pode apertar, Tomé, pode apertar. Estou vivo. Subiu ao céu debaixo dos olhos de um monte de gente e prometendo, eu estou indo, mas eu estou voltando, para que aonde eu estiver vocês estejam também. Eu acho que isso aí vale a pena você gastar tempo, meu irmão. Não tem restos mortais dele em lugar nenhum. Então leia livros e literaturas bíblicas provenientes que o foco é bíblico. Livro de autoajuda. Irmãos, vocês querem ler livro? Pergunta o pastor qual livro vocês podem ler. Que ele te indica, que lá em casa tem uma biblioteca. Ele não empresta, mas ele vai te dar uma orientação. Leia tal livro, vai lá em tal lugar comprar, que você vai ler. Sabe por quê? Porque é perigoso. Porque as sutilezas do inferno para nos confundir são muito grandes. E eles estão falando coisas... Querido, se você pegar uma revistinha de um testemunho de Jeová, você quase converte, se você não conhecer a Bíblia. Então, antes de ler uma revista de testemunho de Jeová, leia a Bíblia toda. Pelo menos toda. Faça um curso, pelo menos. Depois você vai estudar heresiologia. Para você tomar cuidado onde é que você está colocando o teu pé. Porque contamina o teu espírito. Então, o filho Uios é esse filho maduro, que vai galgar conhecimento, vai aprender, vai buscar nas fontes corretas, vai beber de cisternas boas, limpas, não de águas contaminadas. Esse é o Uios. E você precisa ser Uios. Amém? Porque nesse nível, Deus se comunica com você de uma forma aberta e clara. Você vai aprender a discernir. Então, passando agora, estou acabando, hein? Último. Só para deixar agora, pode passar. Como ouvir a voz do Espírito vai ficar para a semana que vem. Amém? Aleluia. Vai ter que ficar para a semana que vem. O pastor está dizendo que não pode, ó. Oi? As semanas são nas sextas. Não é na terça, não. São nas sextas. São nas sextas. Aí, amém, queridos? Se você quiser continuar bebendo mais um pouquinho, agora, desculpa, mas agora é que você vai começar a aprender como que se ouve a voz de Deus. Amém? Semana que vem, fique de pé. Eu te convido à última parte. Aleluias. Pastor? Amém. Graças a Deus. Então, terça-feira que vem, volte, querido, para nós continuarmos estudando, se Deus assim permitir. Amém? Queria agradecer a todos os visitantes que vieram aqui nos abençoar com a presença, o Igor, essa namorada ali, a Joelma, Duia já está, nem anuncio mais, já estão aí já. Amém? As nossas irmãs da FCOL vieram, Deus abençoe, em nome do Senhor. Daqui a pouco eu estou retornando, né? Em nome de Jesus, firme e forte. Inclusive, depois vocês observam um anúncio lá no WhatsApp da FCOL, que eu vou passar um anúncio especial para vocês. Talvez tenha uma novidade para ano que vem aí, mas se Deus quiser, nós vamos acertar isso ainda. Amém, queridos? Estende sua mão, em nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos por estarmos na sua presença. Agradecemos o Senhor, Senhor, porque o Senhor tem nos dado entendimento, Senhor, da tua palavra, e porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor, que tua graça venha estar sobre nós, e o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos proteger na tua presença. Dá-nos a tua palavra, dá-nos a tua voz ainda essa noite.
Que o Senhor venha falar aos nossos corações em sono, Senhor, nas vigílias da noite, e nós possamos guardar a Tua palavra na Tua presença, em nome do Senhor. Amanhã vai ter ensaio de louvor, quinta, não vai ter aula de música, desmarcou. Amém? Estende a mão, com o amor de Deus, a graça de Yeshua, nosso Messias, e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardamos a vinda do Senhor, agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Está